Olá, meu nome é Bibiana. Hoje irei apresentar o processo e resultado da experiência O Sal Evapora com a Água, presente na página 63 do livro de Ciências. Antes de iniciar o experimento, vou fazer algumas observações sobre o processo da evaporação. É chamado de evaporação o processo onde um certo material líquido passa lenta e gradualmente para um estado de vapor. Esse processo é muitas vezes utilizado propositalmente como método de separação de misturas homogêneas, estando essas no estado líquido. Bem, após explicar esses tópicos, vamos à experiência. Como é possível visualizar na imagem, são necessários os seguintes materiais: um copo, uma colher, um prato fundo, água, sal de cozinha, filme plástico e folhas de papel toalha. Primeiro, em um copo com água, adicionamos sal e misturamos. Após, depositamos a mistura em um prato fundo. Com o filme plástico, nós cobrimos completamente o prato. Como mostrado na imagem, transportamos esse prato para um ambiente com a presença de luz solar, pois o calor e o sol favorecem a evaporação. Após alguns minutos, retiramos o prato do sol e o deixamos em um local coberto. Logo, será possível perceber gotículas de água no filme plástico. Assim, retiramos cuidadosamente o plástico. Com um papel toalha, identificado como A, absorvemos as gotículas do filme plástico. Utilizando outra folha de papel toalha, a molhamos na água presente no prato. Aguarde os 3 componentes secarem. Após algumas horas, foi possível observar que a folha A havia secado completamente. Ela não apresentava nenhum vestígio de sal, mostrando que este não havia evaporado. Quanto à folha B, ela demorou 3 dias para secar completamente e foi possível encontrar resíduo de sal no papel, ou seja, a água do prato continha sal e o mesmo não evaporou. Por fim, após cerca de 11 dias, a água presente no prato evaporou. Com sua evaporação, foi possível visualizar partículas de sal, provando que este não havia evaporado. Agora, finalizando nosso vídeo, farei alguns comentários e observações finais quanto à experiência, respondendo às questões presentes no livro didático de ciências. Questão 1. Após a secagem do prato e das amostras, quais foram suas observações? Bem, como explicado previamente, foi possível comprovar que o sal não evapora, enquanto a água sim. Questão 2. Qual é a importância do sol nesse experimento? E do vento? A presença do sol e do vento facilitam a evaporação. O vento pode varrer a superfície do líquido, levando algumas partículas de água consigo. O sol aquece a água, formando vapor. Assim, a água passa para o estado gasoso. Questão 3. Depois de realizado o experimento, o que você pode afirmar sobre a evaporação dos componentes da mistura? A água, que está presente como um material líquido, evapora e se dissipa no ambiente. O sal, por sua vez, permanece em um estado sólido, não evaporando. Questão 4. O Brasil é um grande produtor de sal de cozinha. Com base na sua resposta à pergunta anterior, explique como o clima brasileiro favorece essa produção. Bem, o clima tropical favorece a produção de sal de cozinha, principalmente por apresentar um clima quente que possibilita a evaporação a céu aberto, nas salinas que são bombeadas pela água do mar. Questão 5. A evaporação pode ser usada para separar os componentes de qualquer mistura homogênea? Explique sua resposta. Não, somente as misturas em forma líquida que possuem componentes sólidos envolvidos. É utilizado quando não temos o objetivo de reutilizar o líquido presente na mistura. Assim, ao evaporar, o sólido é separado. Obrigada por assistir o vídeo e tenha um bom dia!